Antônio Carlos da Confraria Viking em mais um vídeo para o nosso querido canal. Como vocês viram, né, eu demonstrei hoje um pouco da uma das grandes paixões que eu tenho na minha vida, que é a música, né? E o vídeo hoje fala sobre um músico especificamente, né, que recentemente nos deixou. E foi um dos meus heróis da guitarra, certo? Um dos músicos definitivos para a história da guitarra mundial. Estamos falando de Eduard Van Halen, ou Ed Van Halen, como muitos preferem assim chamar, como ele ficou conhecido. Ele faleceu no dia 6 de outubro de câncer. Até os nossos heróis estão, são acometidos por essas fatalidades. E hoje eu quero mostrar para vocês um pouco de como o meu mundo se encontrou com a música desse cara, né? Com o som dele, tá certo? Eu vou contar alguns episódios que não vi ninguém comentar ainda por aí, né? Assim, a gente vê a galera falando muito óbvio, né? Mas assim, tem algumas histórias que passaram despercebidas, né? O primeiro disco deles, Van Halen, que foi lançado no ano de 78, ele já tinha assombrado o mundo, porém ainda faltava uma gama maior, né, para que tudo mudasse, tudo a partir daí mudasse, as pessoas passassem a ver guitarra, rock, né, com mais entusiasmo a partir desse solo, com a ponte que ele ajudou a desenvolver, a ponte Floyd Rose, né, que é um tremolo que ele ajudou a desenvolver com o Floyd Rose, tá certo? Ou seja, esse cara, ele mudou não só a maneira de tocar, como ele mudou culturalmente o que seria a guitarra para frente, né? Eu diria que Ed Van Halen estava adiantado no tempo, pelo menos uns 20 anos aí ele estava dentro do seu tempo, ou mais. Eu tô, assim, claro que existia grandes guitarristas na época, né? Você tinha Jimmy Page, você tinha Santana, o Hendrix já tinha morrido, mas tinha deixado um legado. Porém, Ed Van Halen, ele veio de forma ultrajante. O som do Van Halen era ultrajante, a maneira dele tocar. Ele não foi o criador do tap, né, do two hands, mas ele ajudou a difundir essa técnica como nenhum outro guitarrista, tá certo? E a partir daí tudo mudou, todo mundo queria ser o Ed Van Halen, todo mundo queria fazer aqueles two hands, né, tap e tal, como ele fazia, né? Tem até uma história do meu pai que disse que tem um violonista aqui da área que tocava batendo com os dedos também. E assim, ninguém entendeu o que era do Van Halen. Porém, ele difundiu essa técnica como nenhum outro, tá certo? Assim, as coisas acontecem, muitas vezes um tem uma ideia aqui, o outro lá na frente tem uma ideia similar, e necessariamente ninguém é obrigado a estar copiando ninguém. É só uma questão de, parece que o cosmo conspira a favor, com esse tipo de coisa que acontece principalmente na música, tá certo? O meu primeiro grande herói da guitarra, o cara que me fez ter vontade de tocar guitarra, ele tocava esse som aqui, ó.
o Matthias Reeves, né, o guitarrista do Scorpion. Esse cara foi o cara que me fez ter vontade de tocar guitarra, tá certo? Foi ele o primeiro, ainda nos anos 80, meados dos anos 80, pro final dos anos 80. E ao mesmo tempo eu conhecia o Dave Gilmour, o guitarrista do Pink Floyd, tá certo? Que também foi um grande mestre, né? É um grande mestre, e que também me inspirou a tocar. E o Van Halen, ele aparece na minha vida no início dos anos 90, por volta de 91 ou 92, eu não estou bem certo, mas foi mais ou menos isso. Era um disco vermelho que eu vi, que um colega meu trouxe para mim ouvir. Ele trouxe esse disco para mim ouvir. Aí ele disse: "Além, você que gosta de guitarra, olha isso aí." Aí quando eu ouvi, né, a música de abertura do disco, né, o Carnal Canelege, eu fiquei... O disco todo é fantástico, assim, tem coisas absurdas de guitarra, né, os truques dele que ele fazia. E foi aí que o Van Halen entrou na minha vida, né, que eu fiquei... Deu um up. Eu fiquei com mais vontade de aprender a tocar guitarra, de fazer alguma coisa com a guitarra, de desenvolver mais um pouco, né? A partir desse disco, né? A minha ideia do som do Van Halen definitivamente foi quando eu vi um show deles, né? Porque eu ouvia, né? Eu via e tinha visto um show também pela Bandeirantes na época, mas não era a mesma coisa, porque nessa época as coisas... A gente não tinha TV a cabo, enfim. Essas coisas, ficava aquelas falhas, né? Aquele negócio que tinha nas TV antigamente. E você não conseguia ver direito, né? Porque era muito ruim, né? Mas aí quando em 2005 eu vi o show dele, eu comprei um disco, um DVD, né? Que é esse aqui, né? É o Right Here, Right Now. Aí tem uma capa bem... olha só. E quando eu vi esse aqui é da turnê que tem ele fazendo os truques lá, né? Na música Pound Cake e tal. É show, é um show maravilhoso. Mas esse me chocou. O solo que Ed Van Halen faz na música Eruption, né? O lance percussivo. Eu confesso para vocês que há muito tempo um guitarrista não me surpreendia. Eu não ficava impressionado com o guitarrista, né? Eu comecei a tocar já um pouco velho, né? Para um guitarrista, né? Mas eu já conhecia muita coisa. Mas quando eu vi esse show, que eu vi ele fazendo aquele solo todo em Eruption, né? Aquele lance percussivo e tudo mais, eu fiquei totalmente impressionado. Eu conhecia Malmsteen já também, o Ingo Malmsteen, né? o sueco voador, mas... E fiquei muito impressionado também, mas esse daqui, cara, esse show aqui, pra quem não viu, veja esse show aqui, que é surreal o que ele faz na guitarra aqui. Beleza? História do solo beater, né, que muita gente fala de um jeito, outros falam de outro. Eu lembro de um programa, um documentário que passou na Rede TV, no início da Rede TV, por volta de 99 ou 2000. Foi nessa data aí exatamente, mais ou menos, né? E tinha uma entrevista com Quincy Jones, né, o produtor do disco de Michael Jackson, né, o Thriller, o disco mais vendido de todos os tempos, né? E que tem lá o solo de Ed Van Halen, né? E Quincy Jones falou desse episódio, né, que ligou pro Ed, e Ed foi mal educado, porque quando ele falou, olha, aqui é o Quincy Jones, ele desligou o
telefone na cara do Quincy Jones, né? Porque não acreditou que era o Quincy Jones, né? Achava que era uma pegadinha. E aí o Quincy Jones ligou para ele novamente e disse: cara, aqui é o Quincy Jones, o produtor do Michael, eu tô precisando de um guitarrista para fazer uma participação, colocar uns arranjos de uma música, né? Então o Ed foi assim a história. Ed foi pro estúdio, né? Não cobrou nada, foi até escondido dos caras do Van Halen, né? Como outros caras, outros companheiros já falaram, e foi lá fazer a base, né? Aquela base clássica, né? E o riff e tal, os arranjos, e gravou, e depois ele estava lá improvisando em cima da música. Quincy Jones ia passando, isso é palavra do próprio Quincy Jones. Eu assisti esse documentário, tá certo? Aí ele disse que foi passando e ouviu o estardalhaço de Ed, né? Fazendo aquelas coisas incríveis, né? Aqueles alavancadas, os harmônicos artificiais, então, aquelas coisas que tem no solo de Beat It. Aí o Quincy Jones voltou, né? Olhou pela janelinha lá, né? Que tem no estúdio. Acho que vocês que frequentaram o estúdio sabem que assim, tem uma janelinha. Ele ficou olhando pelo estúdio aí, bateu e entrou e disse: o que é que você está fazendo, cara? Aí ele disse: não, nada não, eu tô só fazendo umas ideias aqui, um improviso. Aí eles: faz de novo. Aí Ed fez, ele disse: você vai gravar isso agora. Vamos gravar, vai entrar no disco isso aí. Né? E assim foi o solo de Beat It, como o solo entrou na música. Ele não ia, o solo não existiria, tá certo? O solo, ele não ia fazer parte do disco, não era a ideia inicial do Quincy Jones nem do Michael. Era só fazer a base, né? Aquela base que tem na música, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. E quando era essa a ideia, fazer essa base e aquela outra parte, né, dos arranjos e tal. Mas aí ele começou a improvisar e o Quincy Jones viu. E foi assim, ele voltou, pediu para o Ed repetir o improviso, o Ed repetiu e o solo foi gravado apenas em um take. Impressionante, né, cara? Ed Van Halen era um mestre, um gênio que estava em um patamar muito alto, certo? Fora de série. Era um desses músicos fora de série, um gênio, né? E ainda tinha muito a contribuir, mas são coisas da vida, rasteira que a vida dá na gente, muitas vezes. Mas ele deixou um legado sem precedentes na história da música mundial, certo? E é isso aí, espero que vocês tenham curtido, né, o vídeo e as histórias que eu contei de como eu conheci a música do Van Halen e o Ed Van Halen, a influência dele na minha pegada, na minha tocada, né? Consegui adquirir um pouco do conhecimento do que esses grandes mestres passaram nas suas músicas, né? Eu consegui absorver isso. Então é isso aí, pessoal. É um vídeo em homenagem ao Ed Van Halen, né? Nos deixou dia 6 de outubro. E eu quis dar minha contribuição aí, homenagear esse grande músico. Valeu, até a próxima, até o próximo vídeo da Confraria Viking. Valeu, pessoal.